É papo reto, se liga aí no que eu vou dizer. É papo reto, olho no olho, é papo reto, se liga aí no que eu vou dizer. É papo reto, olho no olho, Caraca! Olha a sincronização do áudio passando em sua rua. Oi, gaíssima sua, rapaziada do Reação. E aí, Vivian, tudo bem? Caralho, que susto. Tomou um susto? Você contou e mesmo assim eu tomei susto. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Vivian tá nervosa hoje. O que houve, Vivian? Tá... Não, tô tudo bem. É porque eu não sei meu celular. Eu fico um pouco aflita. Ah, você fica um pouco aflita. Eu acho que o tema de hoje, então, vai te ajudar enormemente. Ai, será? Tô precisando. Vai. A gente chamou aqui a nossa especialista, que a galera já conhece, né? Mas vamos apresentar ela já. Nossa especialista em cultura digital, né? Vai falar aí sobre os perigos da internet, essa novidade que chegou entre os jovens. A internet veio para ficar ou não? Sim, eu tô querendo saber o motivo do tremelique. Às vezes eu escuto o som do meu celular tocando e ela me disse que isso é uma doença grave. Mas vamos explorar isso daqui a pouco quando apresentarmos a nossa convidada. Antes disso, vamos explicar aí mais uma vez algumas mudanças e comentar um pouco do último episódio que vocês viram, que eu tenho certeza que ficou assim, o que você diria, Viviane, da qualidade do nosso primeiro episódio de 2022? Eu não tô encontrando a palavra pra definir. Curto e grosso. Bem diferente do que vocês estão acostumados. A gente estava experimentando aí o novo formato. Na verdade, a gente ainda está experimentando. E a gente precisa agora do feedback de vocês. O que é um feedback? Feedback é quando vocês dão a resposta pra gente. Mostram pra gente como é que tá aquilo que a gente ofereceu pra vocês. E aí a gente espera, né, que venham feedbacks positivos. Sim, mas se não gostou também pode falar. Pode o falar. vai chorar, mas eu não. Ela não. Geralmente ela me faz chorar com isso. Mas tudo bem. Vamos esperar críticas construtivas aí ao nosso formato, beleza? Vão mandando mensagem pra gente, vão preenchendo o formulário, que é o formulário que garante essa presença virtual de vocês. E lá no formulário, é claro, tem a nossa perguntinha da semana, que vai realmente ver se vocês prestaram atenção aqui no tema que a gente está tratando. Beleza? Certo, Vivian? Certo. Então vamos apresentar a convidada? Vamos apresentar a nossa convidada. Estamos aqui com Duda, nossa estagiária da educação. Adoro. Mas pós-graduada em vício em celular. Exatamente. E aí, Duda, como é que você tá? Tô bem, gente. Vocês? Estamos ótimos, como sempre. Tá feliz em voltar aqui no Hajime, dessa vez não no mundo virtual, dessa vez no mundo físico. Nossa, muito diferente, né? Muito diferente. Pra gente tá sendo uma experiência aqui nova, trabalhar assim, né, no presencial, sem máscaras. É verdade, gente. A partir de hoje a gente está gravando no dia 30, a partir de hoje o CEMES, né, liberou o uso de máscaras no Reação, então a gente está aqui nu na frente de vocês. Exatamente. Lembrando também que a Vivian falou que a gente está gravando no dia 30, é importante também vocês terem essa noção agora que o nosso programa é gravado. Então, se o nosso programa de início pareceu meio datado, né? Menino. Várias pessoas que eu falei já tinham saído. Exatamente. A gente falou de Big Brother. E foi de um Big Brother que não existe mais. Assim, e perdeu a validade logo depois que acabou de gravar. Eu até parei de ver, menino. Pois é, todo mundo parou de ver, eu acho. Pois é. Mas enfim, o assunto de hoje não é Big Brother. O assunto de hoje é internet. Segurança na internet. O que fazer na internet? Como lidar com as coisas que acontecem com a gente?
quando a gente está dentro desse mundo virtual. E aí, Duda, por onde a gente começa para falar de se sentir seguro no ambiente virtual, na internet, nas redes sociais principalmente, que é a parte que a gente está explorando um pouco mais, né? Pode começar a falar pra gente? Com certeza. É porque, assim, primeiro que a gente tem que ter em mente que no digital não é muito diferente da vida real, né? Na vida real a gente sempre é orientado, imagina assim, sua mãe falando, Vivian, não fala com estranhos na rua. Você vai falar com estranhos na internet? Não, normalmente eu sou a estranha. Então, são esses tipos de perigos que a gente vai passando, né? Golpes que sempre existiram, só que com a internet ficou tudo, os acessos ficaram mais ampliados, então os golpes, os perigos, eles também se ampliaram. Só que se você perceber, não são golpes muito diferentes do que já aconteciam antes. Antigamente uma frase que era assim, todo dia sai de casa um malandro e um otário. Quando eles se encontram, dá negócio, né? Então, a internet então ampliou a capacidade desse encontro entre o malandro e o otário, né? Isso. Acho que aumentou muito o público do malandro, né? Pois Sim, né? E aí é isso, não tem como você separar a vida digital da nossa vida real, porque tá muito junto. Por exemplo, você consegue imaginar trabalhando sem internet hoje em dia? Não tem. Pô, ainda mais esses 2 anos que a gente passou aí, não tem como imaginar. Se bem que a gente pode mandar o Rasme por e-mail, por Carta. carta pros alunos. É uma mandar foto do DVD vídeo. gravado pra rua de cada um aí. A gente manda uma revista semanal, né? Faz editoria, escreve. Isso aqui era o Hajime antigamente, galera. Bem impresso. Hajime impresso. Imagina a gente falando com os amigos sem internet. Hoje em dia a gente faz amigos na internet e desfaz. Por causa da internet. Eu sou de uma época... Uma curtida mal feita destrói relacionamentos. Vocês, eu acho que vocês quando vocês começaram a adolescência, já estavam se inserindo no mundo assim de forma mais autônoma, né? Mais por vocês mesmos. A internet já estava ali, né? Na adolescência de vocês. Sim. Na minha, não. Eu tive uma adolescência sem internet, então, sem celular. Pois eu gostei. Quer dizer, não tem parâmetro, né? Era uma outra coisa. Os maias faziam, né? Pois exatamente. A gente queria falar com um amigo, a gente ligava pro telefone fixo dele, né? Se ele estivesse em casa, ele respondia, ele atendia. A gente deixava recado com a mãe, né? Ou então a gente ia na casa desse amigo para falar com ele. Era coisa... Hoje em dia inviável você ir para casa de alguém sem antes mandar um WhatsApp. Até rude. É falta de educação. Ligar para uma pessoa sem avisar que você vai ligar. Ainda tem isso, É motivo de briga. Mandei uma mensagem avisando que eu vou ligar, mandei um e-mail avisando que eu ia mandar uma mensagem, mandei um Telegram avisando que eu ia mandar um e-mail. Mas tem que avisar várias camadas. Mudou a nossa forma de viver, né? Gente, que loucura. É verdade, mas eu paquerava sem internet. Eu encontrava os amigos sem internet, e pior que a gente sabia tudo como se encontrar, assim, né? Hoje em dia a gente tem que ficar se organizando e mandar mensagem, tá onde? Manda localização. Meu Deus, localização, gente. Mas isso, nos anos 90, começo dos anos 2000, cara, tinha quebrado um galho danado, né? Nossa mãe preocupada com a gente na rua, né? Antigamente ela ficava preocupada e, sei lá, ficava preocupada e pronto. Hoje em dia tem essas facilidades, Com né? certeza. Essa ferramenta ia ser muito útil pro meu avô. Meu avô não tem azimuth nenhuma. Você fala onde que você tá? Ele é do lado de um muro branco. Na porta do banco. Passei de um carro agora. Aí a gente fica, meu Deus, se ele tivesse em Piraporinha, sabe, com 2 habitantes, essas informações seriam úteis, mas ele mora no Rio de Janeiro. Complica muito. Não, imagina como que a gente fica viciado também, já que a gente tem acesso à localização, a contato e várias outras coisas, o quanto isso não deixa a gente nesse conforto de posso falar e me comunicar a hora que eu quiser, porque mudou completamente a nossa comunicação, e como que a gente se sente quando a gente está sem isso, né? É verdade. Sim. Eu parei pra pensar, não faz tanto tempo, faz poucos anos, sobre quanto tempo de fato a gente passa no celular. Se a gente for somar, porque depois de um tempo eu vi que a Apple, a Samsung, sei lá,
As marcas, em geral. Sim, as marcas. As marcas de celular começaram a botar tempo de uso. Né? Uma parte ali no menu com o tempo de uso de cada aplicativo, o tempo de uso do celular, botaram função não perturbe, começaram a reagir um pouco a essa questão, porque realmente eles sentiram que se eles não tomassem algum tipo de medida, tipo, vamos ajudar as pessoas a se controlarem um pouquinho, as pessoas iam ter que partir para medidas muito bruscas, tipo, não vou mais usar. Pra poder se curar, porque a gente vai entrando e a gente não percebe, né? Sim, não, porque primeiro que as pessoas que pensaram essas redes, essas tecnologias, elas viram nessa possibilidade, nessa ferramenta, uma possibilidade de ganhar dinheiro com a quantidade de horas que você passa naquele lugar. Então, o exemplo das redes sociais mesmo, elas foram feitas para você ficar viciado, né? O algoritmo, quem programa o algoritmo, programa para que o seu like, o tempo de visualização de um determinado tipo de vídeo, as pessoas que você adiciona, as páginas que você segue, vão fazendo você se agrupar num perfil pré-determinado que ele já tem, e a partir dali ele vai fazendo uma zona de conforto, te gerando um feed confortável. Então você vai vendo só o que você gosta, você vai tendo contato ou sugestão de amizade de pessoas que têm coisas afins com você, propaganda, né? Lojas e propagandas que sejam coisas de algum interesse que você demonstrou. E aí isso vai ficando uma coisa confortável e você vai ficando viciado e fica vendo aquilo toda hora. Só que, assim, tudo em exagero faz mal, né? Exatamente. Eu acho importante a gente dizer também que essas empresas nas redes sociais, elas pertencem a empresas e são empresas que vendem coisas. Agora, uma grande questão o que elas vendem? Você está dentro de uma plataforma que você não paga para usar. Vai falar a máxima, Gil? É claro, pô, é clichê total. Ele tá Tô chegando. chegando lá, prepara. Vamos ao alto público. Se você não paga uma coisa, você é o produto. Você está sendo vendido. Tô toda arrepiada, meu Deus. Então, é isso. Você é o produto que é comercializado por essas grandes empresas e vendido para as marcas. O seu perfil é vendido para as marcas, né? Aí tem alguém ali orgulhoso. Caraca, eu sou um produto. Legal. Seus dados, né? O como você navega, quanto tempo você passa, né? Se você tá scrollando o seu feed e você para em algum tipo de conteúdo qualquer, a rede sabe que você parou naquele conteúdo. Ele sabe que você clicou num stories, ele sabe com quem você mais interage. Então, às vezes a gente acha, meu Deus, o celular tá ouvindo. Tem alguns celulares realmente que captam áudio, algumas redes que captam áudio. Mas se a gente for parar para pensar a quantidade de dados que a gente dá para eles, pela forma como a gente se comporta na rede, é uma quantidade de dados já imensa, que mesmo que eles não escutem o que é falado, já tem ali uma quantidade de dados suficiente para te oferecer propagandas personalizadas. Exatamente. Dados são informações que você mesmo conta voluntariamente para essas empresas. Você conta para elas tudo que elas querem saber sobre você e elas conhecem você mais do que sua mãe, mais do que você mesmo. Tinha um sketch do Hermes e Renato, antigamente? E a galera não sabe que é Hermes e Renato. Era um grupo de humor como se fosse um Porta dos Fundos, gente. Só que, né, da era rupestre. Exatamente. Lá nos Da minha Incas, Maias, Astecas, nessa época. E aí tinha um sketch muito engraçado que eles estavam tirando sarro do sequestro relâmpago. Aí ligava... eu tô aqui com a sua filha. Ah, não, você tá com a minha filha chamada Marineide dos Alves Santos. Ah, meu Deus, CPF 14143745. Aí o cara fica, e digo mais. Aí a mulher, ah, não, você pegou ela na frente da escola Maristela. A mulher vai dando tudo, tá ligado? Ela que tá dando os dados pro sequestrador, né? Mas hoje a gente não dá ativamente, né? É isso que a gente está tentando dizer aqui. Você não está ali dizendo, eu curto esportes. Mas quando você passa no conteúdo de esportes e para no conteúdo para olhar, abre aquele ler mais. Por que vocês acham que tem ler mais? Né? Você segue Neymar no Twitter.
as pessoas que você segue ligadas ao mundo do futebol, ele sabe. Quando você tá vendo lá o Reels e você vê 2, 3 vezes o mesmo Reels, ele sabe que aquele assunto te interessa. Então, porque pela própria leitura facial do que a rede tem, né, em relação ao conteúdo, ele sabe quantas pessoas estão naquele conteúdo. Uma inteligência artificial sabe isso, né? O que aquele conteúdo está fazendo, se é um conteúdo de humor, enfim, né? Ele tem vários dados mesmo sem... Com certeza, porque além das suas informações, essas páginas têm um perfil e elas também geram informações, né? Então é uma teia, gente, é uma teia. E aí eu fico pensando nessa coisa que vocês estão falando, porque assim, beleza, a gente é um produto, não é bacana de forma nenhuma, mas a gente consegue deixar de usar? Não, porque o que ele traz pra gente de volta? Recompensa. Like, socialização virtual, enfim, Para algumas pessoas, dinheiro, a sensação de que você vai ficar desatualizado se você ficar fora, e muitas vezes sim. E enfim, né? E o nosso corpo não está preparado para essa hiperestimulação que a gente recebe o tempo todo nas redes. Eu vi naquele Dilema das Redes, que é bem legal para introduzir quem não... Aí fica aí a dica. Dica de filme! Dica de filme! Dica de filme! Tem que... Você tem Netflix? Você tem Netflix? Você tem Netflix? Dica de filme. Dilema das Redes, muito legal, porque ele dá essa introdução dessa questão toda que a gente está falando, de algoritmo, de quanto tempo a gente passa, ele aborda essas questões, né? E lá ele fala, inclusive tem alguns estudos que falam sobre a relação de hormônios de satisfação, né? Sim. Com as notificações que a gente tem, né? Eles fizeram uma medição ali da quantidade. A gente tem vários hormônios que nos ajudam a regular a nossa vida social, né? Hormônios que regulam o nosso conforto, a nossa felicidade, né? Nossas sensações mais finas da vida social. E esses hormônios, eles são produzidos, eles são ativados, eles enviam mensagens quando a gente recebe ali um like, um comentário positivo. Ou negativo. E da mesma forma, quando a gente recebe o negativo, isso gera uma ansiedade, né? A minha mãe, por exemplo, mãe, se você está assistindo... A minha mãe, por exemplo, quando ela sentia que uma coisa tomava uma proporção negativa, muitos comentários, ela apaga o conteúdo. Muita gente, né, às vezes não precisa chegar nesse nível, mas eu postei uma foto, eu não tive nenhum like, eu vou excluir. Um exemplo, né? Um exemplo. Eu achei que era verdade, eu ia lá curtir. Não, se fosse a verdade eu teria excluído, mas assim, mas não faz sentido para muitas pessoas, porque essa sensação de recompensa é isso, né? Ela vai desencadeando nossas emoções e assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, como eu falei, a cultura social, ela tá muito dentro da nossa vida real. Tá tão misturado que a gente não consegue separar, né? E aí, a dica do filme, Divertidamente. Dica de filme! Agora sou eu. Filme! Isso aí. Isso que a Vivian falou tem muito a ver com o filme do Divertidamente. Eles mexem com as nossas emoções e se a gente não tiver noção disso, a gente não vai saber reagir, né? Tem alguns posts que eles desencadeiam emoções da gente que a gente nem sabia que tinha, né? Então tem alguns posts de violência, preconceito, discurso de ódio, padrões de beleza, padrões de sucesso, bullying. O bullying, a gente vai falar sobre bullying também, mas assim... Se der tempo. Se der tempo. Mas esse tipo de situação, eles podem gerar gatilhos emocionais na gente e que podem deixar a gente em situação de tristeza, né? E se esse tipo de post continuar vindo no nosso feed, até gaguejei, a gente vai ficando, por exemplo, eu tinha experiências pessoais, eu gostava muito de ajudar causas de animais e ONGs e tudo tipo, que eu ficava seguindo eles. Só que quando chegava um animal muito destruído, machucado, eles vinham pedir ajuda com uma foto horrorosa. Pra sensibilizar. Só que em vez de me sensibilizar, me deixava chocada, frustrada. De uma forma negativa. Com uma sensação de incapacidade. Hoje eu consigo nomear as emoções, mas na hora era uma sensação de ou você ficar muito presa naquela imagem, depois passar o dia triste, ou você querer sair rapidamente daquilo, né?
como que a gente controla o que desencadeia as nossas emoções. É isso que eu ia falar, é a coisa do gatilho, né, que falam na internet, aquilo tipo, mexeu com um gatilho seu, acionou um gatilho e você ficou com uma sensação ruim ao ver aquele post, né? Como é que a gente processa isso? Como é que a gente até se protege disso? Então, a gente primeiro precisa reconhecer quais são os tipos de vídeos, imagens e posts que a gente não se interessa, o que geralmente deixa a gente abalado emocionalmente. Tem a opção daqueles 3 pontinhos, né? Quando você vê um post desse, tem como você não denunciar, mas se for o caso, né? Se for alguma violência, você pode denunciar. Você pode dizer que aquele conteúdo não te interessa. E você vai programando esse feed para não te trazer essas informações, né? A gente então pode manipular o feed você tá falando também. então agora que o algoritmo é bom. Não. Peguei ela! Peguei ela. Dizer que a gente pode também usar essas ferramentas, já que a gente está tão inserido, a gente pode usar essas ferramentas para não ser tão prejudicial pra gente. Só que a gente tem que ter essa consciência antes de tudo, né? Mas Duda, a internet é uma terra sem lei? Terra de bang bang? É uma terra sem ordem, sem organização? Como é que é isso? Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, chega e... A gente fica com essa sensação, né? Que é muito fácil criar um perfil. Não tem verificação de perfil, a não ser que você seja um famoso e peça para ser verificado. Eu sou verificado. Você tem um... Duvido. oficial. Mas a não ser que você seja uma pessoa famosa que tem que ter a verificação, é muito fácil você fazer um perfil. Você cria um e-mail, você coloca um nome qualquer, tanto que tem muitas pessoas que criam perfis falsos, né? E vendem imóveis de desapego na internet. Já fiz isso. E caem... Pois é. Sacanagem, gente, mentira. Enfim, aí são esses tipos de golpe, né, que vão acontecendo. Eu me perdi no meu pensamento. Mas enfim, a internet não é uma terra sem lei, porque por causa desse tipo de crimes que vão acontecendo, falsidade ideológica, estelionatário, né, que chama? Estelionato é a pessoa. O estelionato, pessoas estelionatárias acontecem. E aí foram se criando normas e leis que vão regularizar esse uso na internet. Entendeu? Então tem lei. Tem lei. O problema é que é muito difícil você comprovar ou verificar A autoria de alguma... Exatamente. São crimes de difícil investigação, né? Com certeza. Porque muitas dessas pessoas que se valem de golpes na internet, elas estão especializando nisso, né? Então começam a criar camadas de disfarce ali, né? Sabem se esconder muito bem, né? IP da Malásia, e vão criando essas máscaras, né? Sim. Tem outra coisa que você recomendou, hora da recomendação, de novo, outra recomendação, Tem que mudar de câmera pra recomendação, e aí, não sei se é uma recomendação, porque eu não assisti, mas está na minha lista para ver, que é o tal do golpista do Tinder. Não vi. Então, Eu vi. você viu? Como é que você recomenda isso? É porque eu vi outras coisas, outros golpes desses também, né? Que é um homem que seduz mulheres, essa coisa de encontros, e aí ele vai armando essas ciladas para as mulheres. Geralmente são várias mulheres ao mesmo tempo, que ele vai armando as ciladas, e aí extorque essas mulheres, pede dinheiro. Enfim, é um golpe bem comum, né? Por isso que eu falei, sem ver o documentário. Gente, e tem golpe mais velho. Igual, gente, é aquele golpe da loteria premiada. Vocês conhecem esse, né? Conheço. Que é o golpe mais... Desculpa se alguém já caiu. O golpe mais idiota do mundo, que é você se convencer que uma pessoa quer te vender um bilhete de loteria premiado, né? Aí é o crime sem vítima, né? Pois é. Eu sou dessa opinião. Eu também. Mas olha só, e aí tem esse da pessoa te pedir Pix pelo WhatsApp.
Gente, vamos fazer assim uma continha. Pega a tua lista de contatos. Quantas pessoas têm intimidade pra te pedir um Pix? Exatamente. Tipo assim, sério, porque pedir um Pix demanda uma intimidade. Qual é, cara? Me empresta 20 reais, por favor. E nunca é 20. Me empresta 300. Quem tem intimidade pra te pedir 300 reais emprestado do nada? Sem nem mandar um áudio explicando o porquê que... Tipo assim, e aí você nem verifica nada. Lembra no começo que eu falei que a internet amplifica coisas que a gente já tinha no nosso dia a dia? São golpes antigos que ficaram refinados para a situação. Cara, Atenção aí, digital. nossos alunos e os pais responsáveis dos alunos aí que têm contato com os educadores do Reação pelo WhatsApp. Nós nunca vamos pedir dinheiro para vocês, nunca, em hipótese nenhuma, nós vamos pedir dinheiro para vocês. O tio do Reação tá preso na estrada precisando de 300 reais para pagar o reboque. Não, gente, não cai nessa. A gente aqui não vai pedir dinheiro para vocês. Relaxa. Não é o tio do Reação. Não é o tio do Reação. É o seu Cleiton, que está preso em Bangu 2. Exatamente. Provavelmente. Exatamente. Pois é, e aí esse tipo de coisa a gente precisa ficar de olho, porque é possível denunciar, é possível que essas pessoas sejam investigadas e sejam encontradas e criminalizadas, só que assim como, né, na nossa vida real, vou chamar de vida real, precisa de investigação, existem as máscaras, os disfarces por trás da rede, que esse suposto criminoso não tem rosto, né? Ou se ele tem, ele pode falsificar uma identidade com muita facilidade, né? Criando perfis com nomes e histórico, ele pode criar uma vida inteira só para ele. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast, que fala sobre os matadores do Rio de Janeiro. Não fica a dica, gente, é um podcast pesado. E aí ele fala que um dos grupos de matadores, né, do escritório do crime, tinha um cara que era matador que ele tinha mais de 20 perfis com rostos diferentes, com nomes diferentes. Tinha, sei lá, Vanessa, era mina loura, e tinha outro que era, sei lá, Jorge, que era um carinha qualquer de 18 anos. Ele tinha vários perfis, então a verdade é que a gente, tirando o nosso círculo próximo de contatos ali, a gente nunca sabe com quem que a gente está lidando de fato por trás daquele perfil, né? E muitas crianças ficam vulnerabilizadas com isso, né? Crianças, idosos, pessoas às vezes que não têm tanta intimidade com o celular, e às vezes até a pessoa que tem, acha que tem, né? E ali no fundo está sendo enganada, né? Isso mexe com uma coisa nossa, muito, mas aí, né? Muito preocupante, que é a nossa questão com a confiança, né? Ele toca no assunto de confiança. Sim. Quem a gente confia, né? E que a gente precisa ter cuidado. Independente, a gente precisa ter cuidado. Nossa relação com o digital, ela tem que ser muito cuidadosa. A gente tem que pensar bem onde a gente vai botar o nosso CPF para criar um cadastro. A gente tem que pensar muito bem qual mensagem que a gente vai responder, né? A gente tem que verificar. Pode ser a sua mãe te mandando uma mensagem, né? Como acontece, às vezes as pessoas falsificam o WhatsApp e mandam mensagem. Pode ser sua mãe te mandando mensagem: eu preciso muito que você tire uma foto do meu cartão que eu preciso usar agora. Liga para sua mãe. É sempre bom ter pessoas de confiança, gente. Meu pai, né, enfim, é um cara muito ligado à segurança, e ele criou vários códigos comigo. E, por exemplo, se eu ligo pra ele pedindo dinheiro, ele é meu pai, né? Às vezes acontece, pô, pai, tô precisando de uma ajuda, me presta tanto. Ele me liga na mesma hora. Que história é essa aí? E ele, ou seja, se ele ouviu minha voz, viu que é realmente uma coisa real, ele me manda. Só que mesmo assim, a gente criou um código para mesmo que ele me ligue e eu, por exemplo, esteja sendo feita de refém, com uma arma na minha cabeça para pedir dinheiro, porque se eu pedir dinheiro pelo WhatsApp, ele vai me ligar. E se quando ele me ligar eu estiver na presença de um bandido, a gente tem um código, eu e ele, para ele saber que eu não tô falando por mim, que eu tô falando por outra pessoa. Então, assim, pode parecer loucura, mas não é. Tipo assim, é numa dessa de não ter nenhuma camada de segurança que as pessoas perdem tanta grana por aí, né? Fica a dica. Aí. Tenham palavras de segurança, Códigos códigos de segurança. Sim,
Exatamente. Então, mas eu queria falar assim, você tem mais, ia acrescentar mais alguma coisa, a história da... Não, vai. Não, é porque eu queria falar de uma coisa, porque golpes acontecem o tempo todo, beleza, mas os golpes ainda são uma coisa assim pontual, é um acontecimento. Ah, pô, fulano levou um golpe. Embora, tipo assim, tenha muita recorrência, é ainda uma coisa pontual. Mas, assim, os perigos mais imediatos que todos, né, principalmente os jovens, né, que passam muito tempo na internet, estão submetidos. Quais são os perigos mais imediatos, assim? E, gente, pelo amor de Deus, não é para ninguém aqui ficar com medo de usar a internet e tal. É pra gente usar com mais segurança, com mais tranquilidade e com parcimônia. Com responsabilidade. Com responsabilidade, Sim. exatamente. Nesse sentido, é uma coisa, assim, é um autocuidado que vocês vão precisar ter. Por exemplo, ter senhas fortes é o principal. A minha é Léo Stronda. Sacanagem, desculpa, gente. Ter senhas fortes é fundamental. Colocar um alarme no seu e-mail de, por exemplo, toda vez que alguém acessar alguma rede sua ou abrir o seu e-mail do computador, pedir para alguma verificação no seu celular. Verificações em 2 etapas. Fica a dica, fica a dica. Isso é uma boa. Outra coisa, né? Ter cuidado na hora que você for compartilhar sua localização. Sabe, em que rede você vai postar isso? Quem são as pessoas que podem ter acesso à sua localização imediata? Tem outra coisa boa, que vai lá nas permissões, na aba de privacidade, nas configurações do seu celular, você vai ver todos os aplicativos que têm acesso à sua câmera, pois a sua câmera funciona mesmo quando você não está usando ela. E tem aplicativos que quando ele tem acesso liberado à sua câmera, ele pode estar gravando coisas mesmo sem a sua permissão. Você deu a permissão, né? Então você pode remover a permissão dos aplicativos ou você usar uma que eu uso bastante, que é somente quando estou usando o aplicativo. Exato. Essa é ótima. Essa é ótima, que aí se você não está usando o Facebook não vai usar a sua câmera escondido de você. Eles fazem isso. Boa. E aí, isso na nossa coisa assim, principal uso, sabe? De ferramenta. Só que tem a nossa preocupação emocional, né? Isso aqui é um negócio. Com as coisas, com a forma como a gente usa. A gente já falou sobre gatilhos emocionais, a gente precisa se atentar às coisas que mexem com o nosso emocional, tentar evitar esse tipo de post. Você pode clicar naquelas três pontinhos e dizer que aquele conteúdo não te interessa. Se é um conteúdo de violência, você pode denunciar. E assim, tem outras coisas que podem acontecer na rede, que é tomar o cuidado, né, com a superexposição, suas fotos, o seu corpo. Outra coisa, podem acontecer preconceitos, bullying, discurso de ódio. Isso pode acontecer porque são coisas que estão no mundo e que elas vão perpassar a barreira da cultura digital, porque faz parte do nosso dia a dia, entendeu? Eu queria, Eduna, me deter nessa parte da exposição, né, do quanto a gente se expõe. Assim, aí todo mundo é jovem, pô, minha mãe coloca muita foto com localização, muita coisa assim. Mas também tem a questão da exposição dos corpos, né? Dos jovens que acabam expondo seus próprios corpos. Assim, a internet ela tem esse ambiente que valoriza muito esse tipo de exposição. E aí a gente precisa ter alguns cuidados com isso e se preocupar com isso também, né? Tem uma série do Quebrando o Tabu, né? O Quebrando o Tabu é uma página da internet, mas eles acabam sendo uma empresa por trás, né? Eles geraram conteúdo fora da internet. Eles fizeram uma sériezinha com, acho que 5 ou 6 episódios. O primeiro episódio fala sobre isso que a gente está falando. E é muito interessante, porque ele começa com um investigador particular. Esses caras que descobrem coisas. E o cara tava falando... Tipo Detetive Olímpio, assim? Só que menos pulante. Ah, tá. O cara era mais quietão. E aí ele fala assim, vamos ver aqui. Aí ele pega o perfil de uma pessoa aleatória. Vamos ver que tipos de coisas eu consigo descobrir sem nenhum esforço. E depois ele faz o vidente, né? Então ele vai descendo e ele descobre quantos filhos a pessoa tem, qual colégio que os filhos estudam porque tem fotinho com uniforme,
qual é o horário que a criança vai, porque a mãe postou uma foto. Onde ela trabalha, o horário Onde que a mulher trabalha, quem são os seus amigos, quais horários ela costuma sair, onde que ela costuma frequentar, tudo isso através das redes sociais, stories, Facebook e feed do Instagram. Né? Por isso que a gente precisa, assim, ter um mínimo de controle sobre quem tem acesso às nossas informações, porque a gente pode estar dando informações aos inimigos, assim, né? Cara, pessoas completamente estranhas podem ter estão tendo acesso acesso a à essa vida. informação. Onde você tá, isso é surreal, né? Com certeza. Mas aí vamos falar sobre a exposição dos corpos, e isso tem a ver com o que a gente está falando sobre pessoas diferentes terem acesso às nossas fotos. Eu tenho um exemplo, porque eu fiquei uma vez, assim, essa coisa do TikTok, né? Eu entrei no TikTok, eu não tenho uma conta no TikTok, eu não fiz. Eu entrei pra ver, né? Precisava ver alguma coisa ali. O TikTok já estava instalado, já veio instalado no meu celular. Foi o primo teu que instalou. Não, já estava instalado. É daquele da China, já vem instalado, enfim. Aí eu abri o TikTok e como eu não tenho uma conta, o que o TikTok usa para estabelecer o meu perfil sem eu ter uma conta, sem ter curtido nada ali? Ele sabe quem eu sou, basicamente. Ele sabe que eu sou um homem, na idade que eu tenho, informações básicas que o celular dá. Então ele começou a mostrar conteúdos aleatórios, para saber o que eu gosto. Ferramenta! E aí apareceram algumas meninas dançando e se exibindo de forma, né, sensual. E começou a aparecer meninas cada vez mais novas. E isso me preocupou muito. Eu fiquei, assim, estarrecido com a parada. E aí, pô, você não sabe a idade da pessoa. Como você falou, qualquer um pode fazer uma conta. Então, uma menor de idade pode fazer uma conta, whatever, e ela tá vendo aquele conteúdo. Eu não estou sendo moralista, galera. Eu só estou tentando explorar essa questão. Não, mas é porque muitas vezes uma menina de 10 anos, ela não tem a dimensão. Exatamente. Tipo, ela faz um vídeo como uma forma de brincar, de fazer uma brincadeira, de mandar para os colegas, de postar na rede. E ela quer reproduzir o que ela tá vendo. Ela não sabe que aquilo está sendo visto por, de novo, Cleiton em Bangu 2. Exatamente. Provavelmente. Tem a questão cultural que faz com que... enfim, né? A gente está no Brasil, a gente tem uma questão cultural, um jeito de se vestir, um jeito de dançar, tá vendo? E aí faz parte da nossa cultura. Tem coisas que a gente realmente que na hora que a pessoa tá fazendo, ela não vê alguma coisa preocupante no que ela tá fazendo, até porque ela tá fazendo para se divertir. E tá dançando, é uma música que ela gosta, que tá, sabe, faz parte do grupo social dela. E o problema é que pessoas que a gente não faz ideia podem ter acesso a essas imagens e elas podem usar para pornografia, homens, enfim. Só que esse assunto ele é muito delicado, porque a gente toca num problema cultural que a culpa não é necessariamente do jovem, do adolescente que ele está fazendo, só que a gente tem um problema social muito forte de que homens, ou geralmente homens, mas as pessoas consomem muito conteúdo jovem, ou com corpos jovens, geralmente de mulheres, e com intenções sexuais, né? Intenções por mais sexuais. que o vídeo não tenha intenção sexual, às vezes um adulto mal intencionado usa aquilo dentro de um grupo, né? Exatamente. Pra usar. A forma, assim, a pessoa que posta, ela posta com uma intenção. Só que se você deixar isso num acesso completamente liberado, as pessoas podem usar essa imagem para outras coisas. E assim, isso não está limitado ao jovem, a forma que dança ou a roupa que veste, porque isso pode acontecer com crianças que a mãe posta foto da filha de biquíni na praia. Olha que lindo, minha filha no primeiro dia de praia. Mas isso é um problema de quem está usando para outros fins, né? Isso, e aí a gente volta naquele mesmo tópico que a gente estava. A gente tem que ter cuidado com quem vai ter acesso ao nosso conteúdo, nossas fotos, nossas informações. Senão a gente, novamente, pode estar fornecendo imagens ou informações nossas que a gente não sabe para que isso vai ser usado.
esses são os nossos perigos na internet, né? Exato. E isso pode gerar bullying também algumas vezes. Você pode fazer uma dança que você acha que você tá arrasando, tá muito feliz, e isso pode virar um bullying. Sim. Tem até um menino que cozinha no Instagram, que aí o que aconteceu com ele foram 2 movimentos. É Eduardo Stara. Esse menino, ele cozinha, só que ele usa muito óleo. Vocês conhecem Eu esse conheço, menino? sim, conheço. Muito. Ele tem vários comentários, não falo nada, só óleo. E a gente reforçando. E aí o que acontece? Começou, assim que ele foi popularizado, muita gente realmente fez bullying com o garoto. Tipo assim, você ia nos comentários do Instagram, era só ódio. E o moleque, cara, uma criança, o moleque deve ter uns 12 anos, sabe? Tá aprendendo a cozinhar. Gente, eu com 12 anos não sabia fazer as coisas que ele faz. Por mais que ele frite ovo por imersão. Deep fried eggs. Cara, ele frita ovo por imersão, a panela de óleo, ele tem o olho dentro. Ai. Aí, o que acontece? Poxa, mas ele tá ali fazendo uma coisa e você vê que ele tá felizinho fazendo aquilo, sabe? Pra que a gente vai pegar isso e transformar num... Isso é um ponto maravilhoso O moleque para tá chorando, mas a discussão. Duda acha maravilhoso. Maravilhoso para discussão, porque assim, é isso, a gente não sabe o que as pessoas, como que elas vão reagir ao nosso conteúdo. E assim, a gente pode estar sujeito a críticas muito severas, muito cruéis. As pessoas se sentem numa liberdade na internet, de se expressar de maneiras que talvez no presencial elas não fariam isso, né? Elas criam uma coragem, essa coisa de muitas pessoas comentando, isso dá um reforço de grupo que pode gerar uma depressão muito forte Mas o nas efeito pessoas. manada, né? Faz, e isso acontece nesse menino, né? Isso pode ter acontecido dele com ele cozinhando, acontece com outras pessoas que dançam e não dançam do jeito que, enfim, né? Com o tipo de corpo de alguém, sabe? Quer Com ver esse tudo. efeito manada? Geralmente as pessoas que comentam nos vídeos, principalmente comentando, tipo, zoando, né, negativamente a pessoa, ela sempre olha antes os comentários, antes dela comentar. Então, ou seja, pra ver se a crítica dela vai encontrar ali um grupo pra estar junto dela. É quase um parasita, né? Porque ele vai ver se aquele corpo ali ele vai conseguir se nutrir ali. Porque se ele for rechaçado, ele não vai. Não vai. Então, Se só tiver gente elogiando, tu não vai postar um comentário criticando, porque vai vir todo mundo em cima de você. Não, e aí a gente tem que parar pra pensar, né? Não só no que a gente posta, porque assim, pode ser que a gente poste alguma coisa que a gente tenha comentários maravilhosos, a gente vai ficar super com o nosso ego inflado, né? A gente também precisa se preocupar com isso. Será que tudo que estão comentando é verdadeiro? A maioria das vezes não é. A pessoa comenta que lindo e fala pro lado, nossa, olha essa coisa horrorosa. Pois é. Eu já fiz isso, desculpa, gente. E aí, quando o comentário vem negativo, como é que você reage a esse comentário negativo? Às vezes a gente também é a gente faz coisas ruins na internet sem perceber. Exatamente. Por exemplo, no Twitter, a gente pode se expressar e contar coisas que aconteceram no nosso dia, né? Beleza, só que muita gente usa isso pra fazer comentários completamente preconceituosos. Completamente preconceituosos. O Twitter é uma das redes que tem um problema com isso, com regular esses comentários, né? Porque o Twitter é a rede mais veloz que tem. Ela é muito veloz e aí reclamam-se muito que tem muito ódio no Twitter e que, enfim. Precisamos encerrar. Precisamos encerrar, pô. O papo tá bom, O papo tá bom. mas Mas eu precisamos. preciso trabalhar. Tá na hora da Vivian encontrar com vocês, né? Então, né, a Vivian que sofreu bullying aí quando perguntaram pra ela, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Vivian sofria Eu bullying. sofri mesmo. Tá vendo o que vocês fizeram? Exatamente. Tóxicos. Então, galera, vamos encerrar. Queria agradecer muito a Duda, né? Mais uma vez está aqui falando sobre esse tema, que é o tema do momento, né? Internet, né? E pra gente terminar, falta o quê? A perguntinha da semana, né? Qual será a perguntinha da semana? Né? Qual será, Vivian? Qual será a Duda? A Duda fez uma, ela preparou uma. Vou pensar aqui agora na pergunta, mas assim, fechando,
a internet e as redes sociais, elas implicam muito forte na nossa vida, elas mudam a forma como a gente vive. Isso é um fato. E assim, a gente precisa estar atento aos nossos comportamentos, porque se elas mudam a nossa vida, a gente também tem que se adaptar a isso, né? A gente tem que correr junto, senão a gente vai ficar para trás. E a pergunta é, se você ficasse uma semana sem usar a internet ou o celular, enfim, vocês entenderam, como que vocês se sentiriam? Boa pergunta. E aí, a gente encerra mais uma edição do Hajime Livecast e a gente dá aquele tchau pra vocês. Tchau, tchau. Soremade. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Se cuidem. Valeu. Instagram, mensagens e a tela toda branca. E aí o Instagram me deixou um dia sem usar e falou que eu só ia voltar a usar depois que eu visse um vídeo sobre autoajuda. Mentira. Eu tava usando muitas horas. Mentira, Maria. Foi aí que eu cheguei, gente. Isso aqui não é à toa, não. Tem razão.